Vida Real com Deus é o nosso podcast. Seja bem-vindo a esse dia de hoje conosco! Uhul! E hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal. Aliás, às vezes é conflitante. Fala logo, Marcelo, o que vocês vão falar hoje? Então a gente vai falar sobre quando duas pessoas se conhecem. O que chama atenção nessas pessoas? Não é aquilo que é diferente, não é as coisas que você aprecia nessa pessoa, que em um primeiro momento te atrai a ela. Eu me lembro exatamente tudo o que aconteceu. Eu sempre olhava o Marcelo calmo, uma pessoa contemplativa, uma pessoa que pensava antes de agir, né? Tinha assim um pouquinho mais calculoso, pelo menos o que eu via, né? E isso me chamava muita atenção. A gente olhava fotos, era uma pessoa que presta atenção nos detalhes, que, sabe, observa bastante. E obviamente é interessante porque essas coisas eram muito diferentes de mim, né? Então deixa eu falar. O que me chamava a atenção na Jaque era aquela capacidade dela de ser prática, sabe, rápida em fazer as coisas, produzir resultados rápidos, assertiva, sabe? Ela colocava, não, a gente vai fazer assim, vai ser assim, esse é o resultado que nós vamos ter. Ela tinha uma determinação muito forte, sempre teve, na verdade, né? E a Jaque disse que quando eu tomava a decisão, tomava mais tempo, essa coisa toda, queria me resguardar de todas as possibilidades de erro, enquanto a Jaque ela já via com maior clareza, sabe, como chegar no lugar que ela intencionava chegar. E às vezes a gente acha... E quantas fotos, Jaque? Tu disse que eu olhava as fotos observando, eu ainda olho as fotos observando. Gente, quando eu olho fotos, a gente vai visitar alguém e colocam diante de nós álbuns de fotos, coisa que o pessoal dessa geração agora, nasceu depois de 2000, provavelmente não sabe o que é isso, né? Não. Mas enfim, gente, assim, ó, vocês que são mais novos, deixa eu falar algo pra vocês. Houve um tempo onde, quando a gente ia visitar a casa de um parente, a casa de um amigo, tinha um lugar especial, com uma caixa, um baú, que as pessoas traziam e colocavam para que a visita pudesse, então, olhar as fotos. Que tempos saudosos, né, Jaque? Então, quando eu tinha a chance de olhar por um álbum de fotos, virando as páginas, não era simplesmente olhar a foto. Não era simplesmente escaneava o que estava ali na frente e virava. Não, tu queria olhar o que estava atrás da foto, parede, uma foto da foto da... Se é um casamento, por exemplo, fotos de casamento, eu me via naquele ambiente, eu queria entender o que estava acontecendo, que aquela pessoa está lá atrás. Por que aquela pessoa que está lá atrás, não está aqui na frente? Era um interrogatório. Quem é que está tirando essa foto? Então assim, eu olhava, observava e ainda faço. Eu gosto disso. A Jaque não, ela vira, né? Então aquilo era muito bonito, atraía ela a forma como fazia as coisas. Eu ficava completamente atraído por ela, uma pessoa tão dinâmica, tão rápida, tão eficaz. Mas normalmente o que começa a acontecer, o que a gente se deu conta depois de alguns anos, que essas mesmas características que nos atraíram era o que causava maior conflito. Porque era o diferente da forma como nós fazíamos as coisas, a forma como eu era, a minha praticidade, a minha vontade de vamos direto e terminar isso aqui, era completamente diferente da forma do Marcelo, onde ele contemplava, onde ele avaliava, onde ele precisava de 3 dias para responder um e-mail e eu respondo no próximo segundo. É completamente diferente, obviamente trabalhando juntos, mas isso é na criação dos filhos, isso é na forma que a gente trabalha em todas as áreas. Então talvez tu também te encontre nesse lugar. Exatamente. E tu tá avaliando o teu próprio relacionamento e te dando conta. Quais foram aquelas coisas que me atraíram no meu cônjuge? O que eu olhei e eu disse, uau, isso aqui é incrível, eu amo isso. E hoje talvez está sendo a maior fonte de conflito. O ponto de conflito entre vocês. Não é incomum, a gente trabalha muito com casais, não é incomum a gente ouvir as pessoas dizendo, mas ele é muito diferente de mim, ela é muito diferente, porque a gente pensa muito diferente, esse conflito de interesses. E a palavra aqui é o conflito, né? Quando a gente não entende que as nossas diferenças
elas são uma força incrível. Quando a gente tem a disponibilidade, já que eu já estou indo para a conclusão, né, do nosso tema de hoje, mas vamos começar pelo fim então, né? Que nem Deus começa as coisas pelo fim. Quando a gente começa a avaliar que as características do seu cônjuge, na verdade, elas podem somar com as suas características. E no fim das contas, aquilo que é tão pessoal para mim, aquilo que é a forma como eu sempre fiz as coisas, eu não sou mais uma pessoa solteira. No momento que eu caso, o que acontece? Eu casei. Uau! Que revelação, já! Que no momento que eu caso, eu casei. Só que a gente trabalhando com casais, a gente consegue ver que muitas pessoas casam, mas não casam. Como que isso é possível? O que significa casar? Sabe, a gente começa a ir para questões profundas. Porque a palavra de Deus, ela fala para nós que um cordão de 3 dobras é difícil de se rebentar. E é tão interessante, quando eu e a Jaque estava aqui antes olhando de novo essa escritura, e que a gente já viu 1 milhão de vezes, mas sempre traz algo aos olhos, né? E hoje eu queria destacar algo que fica implícito nessa porção bíblica. Podemos ir adiante? Claro. Ok, vamos lá então. Eu quero ler em Eclesiastes 4, Eclesiastes, português, em inglês também. Em Eclesiastes 4, versículo 9 até o versículo 12, que é a nossa porção bíblica, que eu gostaria de a gente poder fazer uma breve meditação sobre isso. Pode ser? Vamos lá? Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Uou! Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Uau! Próxima porção, próximo versículo. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um desses 2, os 2 lhe resistirão. E aí termina dizendo, o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que essa porção bíblica está falando de 2 pessoas. A situação onde quando 2 pessoas se unem, somam as suas diferenças, a primeira coisa que acontece é que elas frutificam, têm maior paga de todos os seus esforços. Deixa eu só voltar um pouquinho, amor, para a gente entender o que é somar as diferenças. Às vezes a gente tem conceitos de que somar as diferenças é a pessoa vai se ajustando a mim, a pessoa vai deixando de ser daquele jeito. E claro que ao longo dos anos a gente vai se ajustando. Em algumas coisas eu vou me adaptando muito mais, e o Marcelo a mim e eu a ele. Mas às vezes o que eu vejo, Marcelo, o que acontece é que a gente acha que ser um significa a gente vai ter que escolher um caminho para seguir. Ou vai ser do teu jeito, ou vai ser do meu jeito. E ninguém quer ceder. A gente não consegue entender que essa dança que começa a acontecer, uma dança, é um pouquinho da minha força, um pouquinho da força do Marcelo, e assim a gente vai construindo. Eu acho que o egoísmo, a nossa forma hoje de ver o casamento como é algo que vai me beneficiar. Talvez é porque somente através do casamento eu vou ter filhos, e o meu sonho é ter uma família, então o casamento faz parte disso. Dos meus planos. Exato. Ou talvez eu não quero ficar sozinha. Eu quero uma pessoa que se adapte à minha vida, à minha forma de viver. Ou eu quero fazer sexo legalizado, né? Eu quero ter uma pessoa que eu sei que eu vou poder ter isso. Então são vários objetivos que ainda assim são egoístas. Porque se referem a uma pessoa, à vontade de uma pessoa. E aí não tem como a gente começar a entender que 2 vão produzir um resultado melhor quando a independência é a base
do nosso casamento. Interessante essas palavras que tu usou, já que tu usou a palavra egoísmo e tu usou agora a palavra independência. E essas duas palavras referem-se ao quê? A minha vontade, o egoísmo, aquilo que eu quero, aquilo que é bom para mim, aquilo que eu acho que é o jeito certo, que nem sempre é, que gera o quê? Pontos de conflito. Porque eu tô focando em mim, nos meus sonhos, naquilo que é importante para mim. Lembra que tu falou que quanto maior a expectativa, o tamanho da minha expectativa é o tamanho do conflito. Porque a minha expectativa de que tu vá agir da forma como eu ajo, ou reagir da forma que eu faria, é uma expectativa que eu tenho que tu seja como eu, que tu veja como eu, Exato. que tu fale como eu, que tu haja dessa forma. Isso. E essa expectativa, quando ela não é suprida, é onde gera esse conflito. Frustração. Essa frustração. Que daí geraria então um conflito. Isso, o medo da frustração que gera os conflitos. É complexo, mas simples. Eu acho que é bem simples e bem real na nossa vida. É fácil de poder compreender. Gente, quando a gente tem expectativas, é claro que levou muito tempo para eu entender que o jeito que eu olho as fotos talvez não é o mais efetivo, não é o mais eficaz. E para me ajustar de olhar fotos junto com a Jaque. Então, a minha vontade de querer olhar pequeno detalhe, todos os detalhes daquilo e viver aquele momento que estava ali registrado, eu precisei abrir mão disso. Aquilo era importante para mim. Da mesma forma como a Jaque também se ajustou, se modelou. E aqui é um exemplo tão simples. Simples, mas porque, por exemplo, se nós temos uma visita que está esperando para servir a mesa e tu tá ali nos mais detalhes, né? Aquilo ali começa já. Vamos! Esquece de tudo. Agora, ao mesmo tempo, tem momentos que não tem por que ser uma correria. É. No meu caso, não tem porquê. Qual o problema da pessoa ficar 30 minutos olhando um álbum de fotos? 30 minutos, mas tudo bem. mas tu entende? Às vezes a gente acha... É a minha forma de ver. Isso. Que eu quero que tu te ajuste em todos os momentos. E vai haver momentos que eu tô sendo completamente egoísta e insensível. Porque para alguma pessoa, aquelas fotos são importantíssimas. Exatamente. E não tem problema de eu olhar e permitir que tu olhe do teu jeito. Mas às vezes eu acho que a gente... Mas esse é um exemplo clássico. Simples, é um exemplo mas clássico é que reflete. De como a gente pode se ajustar. A palavra diz em Amós 3:3, como andarão os dois juntos se não houver entre eles acordo? E esse acordo significa aquilo que eu estou disposto a comprometer na minha vida. Com aquilo que é importante para mim, aquilo que eu valorizo como sendo a forma correta ou a única forma de se fazer isso, ou aquilo que eu sei que vai me beneficiar individualmente ou forma egoísta, e que não prioriza em contrapartida nós dois. Isso reflete também dentro da família. Muitas vezes nós temos uma casa que é regida pelos gostos de uma pessoa. Quando essa pessoa está feliz, todo mundo está feliz. Quando essa pessoa está triste, todo mundo está abalado. Exatamente. E eu sei que isso acontece bastante com a mulher. Olha só, tem um dizer que diz assim, ó, se a mamãe está feliz, todos estão felizes. Bom, pois é, mas eu não acho que deveria ser assim. Não. Porque a responsabilidade é colocada sobre uma pessoa e ela toma isso e a casa inteira sabe. Né? Às vezes é o pai não tá bem hoje, a mãe não tá bem hoje, ó o fulano. E uma pessoa rege a casa, isso pode acontecer com o filho também. É aquele filho, perdeu no futebol. A casa inteira agora tem que ser um horror por causa da frustração de uma pessoa. Então, quando a gente aprende a entender que a nossa casa não é regida pelo humor de um só, mas que nós estamos trabalhando nisso juntos, a gente começa a compreender um pouco mais o que é ser essa unidade que está falando. Então, diante dos conflitos, tem uma esperança que quando essa unidade ela acontece, várias coisas, vários benefícios o casal pode desfrutar. Sendo entre eles, o primeiro benefício é gerar mais resultados, melhores resultados. Em que sentido? Aqui fala paga maior.
Mas paga maior... A gente tende a ler essas escrituras aqui e entender, claro, né? Uma pessoa trabalha sozinha e vai ter X salário vindo todo mês, por exemplo. Quando os dois trabalham, soma tudo aquilo, é uma força muito maior. Sim, mas é mais profundo do que isso. Gerar resultados, ser frutífero em todos os aspectos da vida. E quando nós dois estamos juntos, a gente tem uma visão mais ampla de tudo que a gente pode conquistar juntos. É jogar no mesmo time. Uau! Já que isso sim, que é andar os dois juntos em comum acordo. Porque a maioria das vezes que a gente identificou problemas nosso de comunicação, problemas de que a gente estava cada um para um lado, é exatamente cada um estava jogando um jogo ou era um contra o outro. Exato. Eu vou fazer um ponto em ti agora, eu vou fazer bem difícil, eu vou jogar essa aqui tão difícil que tu não vai pegar. Vou provar para ela que ela tá errada quanto a isso. Vou mostrar para ela como o meu jeito é melhor. Ela vai ver. E é por isso que a humildade é necessária dentro do casamento. Na verdade, em qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento. Onde a gente para tudo. Várias vezes a gente fez isso. Deus não tá dando. Nós não sabemos como fazer isso aqui. Eu não consigo ver diferente. Marcelo não consegue ver diferente. A gente precisa que tu venha. E a gente faz uma trégua. Trégua, o pessoal não está acostumado com isso. Uma pausa. Porque no meio de uma guerra pode acontecer uma trégua. E na verdade é uma estratégia incrível poder fazer isso. Poder dizer pausa. Vamos dar pausa nisso porque a gente não está chegando em lugar nenhum. A gente não está jogando no mesmo time. A gente está tentando marcar ponto no outro, que é um jogo qualquer... E a gente gosta de exemplificar essa questão de jogar no mesmo time como a diferença entre o frescobol e o tênis, né? Dois jogos que usa raquete, usa uma bolinha, porém tem objetivos diferentes. No tênis, o objetivo é marcar ponto. Tem um oponente, tem uma rede que divide os dois lados no meio, aonde eu preciso garantir que o meu time vai ganhar, ou seja, o meu lado vai marcar ponto no lado de lá, e aquele lado lá vai perder. E se perder com maior humilhação, melhor. Eu vou ficar bem feliz. Quanto no frescobol é completamente diferente. Nós dois estamos juntos, trabalhando para que essa bola ela fique indo e voltando no ar pelo maior tempo possível. É tão legal, né, já que quando a gente joga na praia, frescobol, a gente conta, né? A gente vê quantas vezes a gente vai. E a gente começa bem ruim, normalmente. A gente começa bem ruim, daí a gente vai praticando. Daqui a pouco já começa a forçar um pouquinho mais, que eu vejo que a Jaque vai conseguir responder aquela bola. E é uma analogia tão incrível essa. Porque no relacionamento a dois é assim, são duas pessoas diferentes. Um talvez tenha maior habilidade de fazer determinada coisa, o outro vai crescendo junto. E os dois vão se ajustando. E por que eles vão se ajustando? Porque há acordo entre eles. E o acordo é, o nosso time vai ganhar. Isso aqui não é o meu time, não é o seu time. Somos nós dois. E é por isso que eu acho que a humildade é um dos pontos aqui, porque vai chegar um momento que um deles vai ter que dizer, não está funcionando, eu não sei como fazer isso aqui funcionar. Uau, vai chegar um momento... E aqui é um momento de poder dizer, Senhor, tu consegue entrar aqui? Nós já tentamos humanamente. Eu não consigo explicar de uma forma melhor o meu ponto de vista, eu não quero perder, eu não acho que está certo. Exato. Mas, Senhor... Nós somos nós precisamos fazer isso aqui funcionar. Nós temos filhos, nós temos um reino teu para ser estabelecido através das nossas vidas. A gente não pode simplesmente colocar tudo a perder por causa... Pausa aqui. Olha só o que a Jaque disse agora. Nós temos filhos, temos o reino teu a ser estabelecido por intermédio das nossas vidas. O que significa isso? É só para pessoas que estão no ministério? Gente, se você serve ao Senhor Jesus, existe uma esfera de influência na sua vida, aonde a sua vida, com tudo que você faz, fala do Evangelho de Jesus, fala das boas novas de Cristo. Tu acha que não? Acho que foi Santo Agostinho que disse, né? Que pregar o Evangelho a toda criatura e, se preciso for, use palavras. A nossa vida, ela exala as boas novas de Jesus. Quando tem Jesus na minha vida e quando eu consigo desfrutar da presença dele na minha vida, o resultado disso, porque nesse relacionamento não é somente o casal, mas também o meu relacionamento com Cristo,
ele vai gerar mais resultados, mais frutos, vai dar uma paga muito melhor, aonde eu vou poder desfrutar de coisas que eu jamais pensei que eu pudesse desfrutar. Dessa paz, dessa alegria que o Senhor estabelece na minha vida. E a partir desse lugar de paz, de alegria, eu consigo gerar para que o reino de Deus possa frutificar. O reino de Deus na igreja, o reino de Deus na minha casa, que é a minha esposa, que é o meu marido, que são os meus filhos, no meu trabalho, o lugar onde eu estou inserido. As pessoas às vezes não se dão conta, Jaque. E eu quis fazer esse parênteses aqui, porque você, sendo um cristão, uma pessoa que segue ao Senhor Jesus e ama ao Senhor acima de todas as coisas, você já está no ministério. Você de alguma forma já está no ministério. Não precisam te chamar para pregar. Você já está pregando com a sua vida. Você já está sendo quem Deus te chamou para ser. Um portador das boas novas de Cristo. Então eu só queria fazer esse parênteses aqui para dizer, existe sim responsabilidade sobre a sua vida. Amém. Amém. Uau, pregou, né? E continua dizendo aqui, porque se caírem, um vai ajudar o outro. Quantas vezes eu me sinto abatido, cansado, desanimado, e eu preciso de alguém para me levantar. E esse levantar, às vezes a gente tem uma ideia, Jaque, que é tipo assim, ô, vamos! Né? Tipo, ô, o que tá fazendo, preguiçoso? Sabe, às vezes a gente tem uma ideia que motivar uma pessoa é falar as coisas ruins. E será que isso é levantar? Imagine a cena, uma pessoa que está caída. Se eu vou levantar essa pessoa, eu não tô tirando ela simplesmente da posição onde ela se encontra e dizer, você é um deitado, você caiu. Agora você tem que levantar porque você caiu. Não é? Não é assim que a gente faz. Quando a gente vai levantar alguém, a gente estende a mão e a gente puxa essa pessoa para onde? Para onde a gente está? Para a mesma altura, onde nós nos encontramos. E como é que a gente faz isso? É acusando? Essa é uma parte bem, eu acho, bem difícil. Porque às vezes quando tu é uma pessoa mais prática, a tendência de levantar o outro é exatamente aquilo que para ti funciona. Quando tu é desafiado. Para mim, eu preciso ser desafiado. Eu preciso que a verdade seja dita na cara. Para eu... Então, às vezes, é a minha arma. E eu sei que... A sua ferramenta, não a minha ferramenta para fazer isso. Que para mim soa como uma arma, né? Exatamente. Então, ali é o aprendizado. E a comunicação é importante. Onde hoje o Marcelo, eu acredito, por ter passado por áreas de cura e de restauração, poder olhar para mim e dizer, Jaque, dessa forma não é a forma que tu me ajuda. A forma que tu me ajuda é A, B e C. Então essa comunicação... E quando eu faço isso, Jaque? Quando eu expresso para ti o que é importante para mim, eu faço isso de uma forma que tu se sente acusada? Não. Porque isso é um ponto importante. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Pelo nível de cura... Nas áreas, por exemplo, porque para ti não é uma competição. Para ti não é eu quero ganhar, a minha imagem está... Mas isso foi construído contigo. Exato. O que muitos casais hoje não têm é a disposição de gastar tempo para construir esse tipo de intimidade. Exato. Aonde eu me permito, já que tu veja, é um valor que eu tenho carregado na minha vida. Mas tem mais uma coisa, amor. O quê? As pessoas não sabem o que elas sentem. É verdade. Elas só reagem. Entende? Então, provavelmente, se eu usasse isso e tu sentisse que fosse uma arma, tu já vem rebatendo. Exato, eles não estão em estado de consciência do que está acontecendo. Não têm consciência do que estão sentindo, apenas reagem. É um instinto. Me bateu, eu tenho que bater de volta. Isso, não estão em controle de si mesmos. E aqui a gente já entra numa... Uau, daí vai muito algo profundo. Muito mais. Mas o ponto é, quando levantar para a mesma altura. E como é que se faz isso? Olha, para mim o que funciona não são as ferramentas para mim que soam como arma. Para mim o que funciona é me lembrar, Marcelo, como tu é tão melhor do que isso. Sabe, eu acredito... Quando a Jaque fala para mim, amor, eu acredito em ti. Eu acredito que tu consegue ir adiante. Eu acredito... E ela me incentiva, e ela me encoraja. Eu não sei explicar para vocês, mas isso constrói algo em mim que eu sei que é importante e é o coração de Jesus.
Jesus, quando ele pergunta o que tu precisa para o cego, né? Tu quer ser curado? Quero. Ok, então cura. Quando pergunta para o aleijado, você quer ser curado? Sim. Então levanta, né? Levanta, vem. Não fica acusando, entende? Esse é o coração de Jesus para nós. Verdade. Que possa ser ministrado um ao outro, nosso ministério, né? E eu acho que essa parte de levantar, às vezes a gente tem um entendimento de que espiritualmente, né? Nossa, a gente tem que estar sempre bem, ou um ou outro. Isso. Esse é o momento também de poder dizer. Várias vezes o Marcelo disse, amor, vamos orar, vamos fazer isso. Eu disse, eu não tenho vontade nenhuma, eu não consigo. Eu vou estar aqui contigo, mas tu ora. E outras vezes foi diferente, foi eu. E assim a gente vai construindo um ao outro. O outro ponto que está dizendo aqui é se aquecer. Os dois, quando estão juntos, pode se acalentar, né? Quando um só, não consegue se acalentar. Como que isso pode funcionar num relacionamento, Jaque? Eu acho que é um acolhimento, um aconchego. É tu não precisar passar pelas coisas sozinhas. E o que a gente mais vê hoje dentro de um casamento são pessoas sozinhas. Talvez elas precisam de uma amizade que vai produzir isso. Ali nós temos então envolvimento emocional e sexual com outras pessoas, buscando esse acolhimento, esse aconchego que não existe dentro do casamento. E como tu falou algo muito importante. A construção, isso começa devagar. Talvez tu olhe e diga, meu Deus, eu nunca vou chegar lá. É hoje. Hoje, o que pode ser feito para que vocês se aproximem? Uau. Talvez é um pedir de perdão. Eu não tenho agido da melhor forma. Eu não tenho te entendido. Eu não tenho visto da forma como tu vê. Mas eu quero aprender. Eu quero que a gente cresça junto. Que incrível. Né? Talvez é o perdão. Talvez é tu mesmo dizer, olha, eu tenho sido muito resistente. Eu tenho pedido as coisas da minha forma. E eu quero servir, eu quero estar aqui contigo para a gente construir isso. Então sempre existe um recomeço, um momento. E Apocalipse fala para nós, o que eu tenho contra ti é que tu esqueceu do teu primeiro amor. Tu esqueceu das coisas que tu admirava, das coisas que tu fazia tu sentir. Ai, olha só, eu estou aqui, eu vou te dar isso, eu vou te entregar isso, eu estou aqui contigo. Então, retornar ao primeiro amor é lembrar o que nos fez estar juntos hoje. Né? O que a gente viu um no outro e decidiu nós vamos construir junto uma família. Verdade, amor. Que incrível. Um outro ponto que aqui está destacado é que quando os dois estão juntos existe força. Os dois conseguem prevalecer contra resistir quando alguém prevalece contra um deles. Ah, isso é importante. Aqui está falando de ameaças, coisas que ameaçam uma pessoa, coisas que vêm para denegrir, coisas que vêm para te derrubar, para destruir. E quando os dois estão juntos, gente, é uma força. E eu lembro já que, acho que a gente já citou isso em outro momento, mas que logo quando a gente casou, a gente passou pelo processo de cura todo, né? E pelo treinamento com o Restaurando os Fundamentos. E aí um casal veio para nos abençoar, orar por nós e colocou a minha mão e a tua mão sobre a minha, com as nossas alianças juntas. E aí eles colocaram as mãos deles sobre as nossas mãos e declararam: enquanto vocês dois estiverem juntos, vocês vão resistir o mundo. O que vocês decidirem juntos será decidido contra todas as expectativas do mundo. E vocês terão sucesso. Aquilo foi tão significativo. E aquela palavra, essa simples palavra, ela nos deu a força de poder retomá-la em momentos necessários na nossa vida. Somos nós dois juntos contra o mundo. Não importa o que as pessoas estão pensando, não importa o que está sendo falado, mas nós dois juntos conseguimos ter uma força que não é uma força de uma pessoa só. E aqui está um grande problema que a gente vê nos casamentos, onde não se defendem. Onde uma pessoa fala algo da esposa, fala algo do marido, e tu tá sozinho. A pessoa não é defendida, ela não é tida como uma prioridade, né? Outras vozes são maiores do que vocês dois juntos. E isso
desgasta. Então o que acontece é que a gente não tem uma parceria. É onde quando alguém fala algo de ti ou de mim, não existe defesa, né? As vozes de outras pessoas são mais importantes do que a voz do nosso cônjuge. À medida que a gente vai caminhando junto, desenvolvendo esse relacionamento, é interessante que aqui, se a porção bíblica, ela aponta duas pessoas, né? O que acontece no relacionamento entre essas duas pessoas? Acontece a paga maior, acontece a questão de um levantar o outro, acontece os dois vão se aquecer, acontece os dois vão ser uma força que vai resistir os ataques. Mas termina dizendo o quê? Um cordão de 3, começa com 2 e termina com 3, 3 dobras. Não se rebenta com facilidade. Eu quero dizer para você, nós queremos dizer, né, Jaque? Que isso aqui... Tua mãozinha, amor? Não estava esperando. Não. Isso aqui, quando nós determinamos andar juntos, quando nós nos permitimos sermos um com o outro, humildes, honrosos um com o outro, levantando, dando suporte, encorajando. Não é uma disputa, não é uma guerra. Nós dois jogamos no mesmo time. Nós temos comum acordo. Enquanto eu estiver vencendo, tu também vai vencer, Jaque. Enquanto ela vencer, eu também vou vencer. Então, essa unidade, ela é tão incrível que quando Deus vê vocês caminhando juntos, nesse relacionamento, ele se envolve, ele se entrelaça. E a mensagem que começa a dizer aqui é onde dois começaram a andar juntos. Eles vão ter muitos benefícios, mas o maior benefício de todos é poder ver Deus se entrelaçando nesse relacionamento. Isso é incrível, Jaque. É verdade. Que você possa ser desafiado hoje a avaliar as diferenças que existem no teu relacionamento e ao invés de criticar elas ou de achar que ela é o motivo das coisas não funcionar, que você possa ter uma perspectiva diferente e compreender a força que existe quando esse ferro com o ferro é que se afia. Uau. Na verdade, o casamento é uma possibilidade de nós sermos mais parecidos com Jesus, porque é alguém do teu lado que tu não tem como mentir. Não é no teu trabalho que tu coloca uma máscara onde tu é essa pessoa perfeita, onde não tem nada de errado, onde tu diz sim, sim. Não, em casa é onde tu traz tudo, é onde tu mostra o teu lado pior. E é um momento de nós sermos, então, afiados a ser mais parecidos com o nosso mestre. É uma oportunidade de santificação. Uau. O nosso casamento. É verdade. Uau, que incrível. Deus, muito obrigado. Obrigado pelas pessoas que estão assistindo esse podcast hoje, Senhor. E obrigado, Senhor, pelos casais. Obrigado por aqueles que estão prestes a casar. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está fazendo uma obra. Não é simplesmente na mente trazendo essas informações, mas o Senhor está ministrando profundamente. E, Senhor, o seu coração é restabelecer a unidade nos casais, unidade nas famílias, para que nós possamos ser uma força, Deus, em tempos de tanta escuridão, que nós possamos, Senhor, ser portadores da Tua luz, a luz das boas novas, primeiro na nossa casa, estabelecendo, Senhor, a Tua força, a Tua vida, com a esperança de que quando a gente faz a nossa parte, quando nós dois juntos, batalhamos juntos, jogamos juntos, o Senhor se entrelaça entre nós. E o Senhor tem prazer em poder fazer parte da nossa unidade, porque o Senhor é convidado, o Senhor é desejado. E Deus, que esse possa ser o coração de cada pessoa aqui. Poder te encontrar de uma maneira muito mais profunda na sua vida e em tudo que vierem a fazer e ser família. Em nome de Jesus, nós abençoamos. E Senhor, eu também oro pelas pessoas que estão achando que já é o último momento. Elas não acreditam mais no casamento delas. Onde elas já entregaram a toalha, onde elas já disseram não tem como mudar. Deus, nós sabemos que o Senhor consegue transformar os corações. Verdade, Senhor. E nós colocamos a nossa fé em Ti. Não somente naquilo que a gente pode ver, naquilo que nós já determinamos, mas nós queremos permitir que Tu, Espírito Santo, que
que convence do pecado, da justiça e do juízo, que conforta os corações, o Espírito da verdade, que possa estar entrando, habitando nesse relacionamento. Sim. No nome de Jesus, nós abençoamos cada casal. Sim. No nome de Jesus, amém. Sim, amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.